Estou de volta para estudarmos juntos sobre a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse. Na primeira mensagem nós estudamos sobre a origem e queda do papado. A origem que começou em 533 e se firmou em 538 e caiu nas mãos de Napoleão em 1798, recebendo então uma ferida mortal. E hoje nós iremos estudar a continuação. Nós estudamos os versos 1, 2 e a metade do verso 3, baseando-se também no capítulo 7 de Daniel. E hoje nós iremos estudar sobre a cura dessa ferida mortal. A ferida mortal foi aplicada em 1798 e a cura será muito em breve. E quando ela for curada, o terror começará para o povo de Deus. Vamos orar? Pedir orientação do nosso Pai para estudarmos a sua santa e eterna palavra. Nosso querido e amado Deus, Pai de misericórdia, Deus infinito, Criador dos céus e da terra, o Senhor meu Deus que era, que é e que há de vir muito em breve, na pessoa de Jesus para nos buscar. Estamos dedicando a nossa vida nesse momento e te pedindo unção do teu Santo Espírito para que nós possamos, nesse momento, ao estudar a tua palavra, compreender o verdadeiro sentido da mesma. Perdoa nossos muitos pecados, nos prepara para a eternidade. É o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. O capítulo 13 de Apocalipse só será entendido se a gente estudar de maneira correta. Assim como o capítulo 7 e 8 de Daniel, assim também é o capítulo 13. Assim como as visões de Daniel, registradas no capítulo 7 e no capítulo 8, é uma sequência de acontecimentos, assim também o capítulo 13 é uma sequência. Quando a gente começa a pular, trazer o de lá da frente para trás, a gente vai ficar todo perdido e vai entender de maneira errada. Primeiro, ela surge e recebe o trono do dragão, o poder e grande autoridade. O dragão é Satanás e também Roma pagã. Isso aconteceu em 533 e 538. É uma sequência, ok? Depois ela domina por 1260 anos, de acordo com está predito em Daniel 7 e 25, falando da ponta pequena que também é o papado. E em 1798 se cumpre o que está registrado em Apocalipse 13, o verso 3, na primeira parte. Ela recebe esse poder, a besta recebe a ferida mortal. Essa ferida mortal foi dada pelo imperador Napoleão, certo? Ele arrancou o poder que o imperador Justiniano havia dado para o bispo de Roma em 533. E os seus sucessores se firmaram e começaram então a controlar as nações da terra, inclusive perseguir terrivelmente o povo de Deus a partir de 538. Em 538, os ostrogodos foram subjugados. O poder dos ostrogodos foi quebrado. E o bispo de Roma tornou-se o cabeça de fato e de verdade de todas as igrejas do império. Bom, vamos ler o verso 3. Nós vamos ler a primeira parte, que já foi lida na primeira mensagem, e vamos ler a segunda. Para nós entender a segunda parte do verso 3, do capítulo 13 de Apocalipse, precisamos ler todo o verso, ok? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
E isso se cumpriu em 1798, quando Napoleão simbolicamente golpeou o Papa Pio VI, arrancando dele tudo o que a Igreja Católica tinha, o poder, que ele dominava as nações, e também o poder temporal, né? E também as suas terras, todas as suas riquezas. E um ano depois levou ele em cativeiro para a cidade de Valência. Lá ele morreu. E a segunda parte diz: mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Antes da gente analisar os fatos daqui para frente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um dito de Jesus, uma explicação de Jesus, uma profecia de Jesus, que se encontra, me parece que é no capítulo 5, 6 ou 8. Nós vamos encontrar agora. Capítulo 5. Vamos ver se é o 5. Registrado no verso 28 e o verso 29. É uma explicação de Jesus e ao mesmo tempo uma profecia que não tem nada a ver com a besta. Não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu quero fazer uma comparação daquele verso 3 do capítulo 13, onde a besta recebe a ferida mortal e é curada. Jesus Cristo aqui, ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, analise bem, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros, nos túmulos, nas sepulturas, ouvirão a sua voz e sairão. Chegará a hora. Os mortos vão ouvir a voz de Jesus e vão sair dos túmulos. Aí ele continua no verso 29. Os que fizeram o bem sairão da sepultura para a vida. E os que tiverem praticado o mal sairão, do pó da terra, da sepultura, do sepulcro, dos túmulos, para o juízo. Na corrigida usa a expressão para a condenação eterna. Nessa passagem, Jesus Cristo fala das duas ressurreições. A ressurreição daqueles que fazem o bem, pelos méritos de Jesus, e a ressurreição daqueles que praticam o mal, que não quer saber nada de Jesus Cristo. E encerra o assunto. Só que quando a gente chega no livro do Apocalipse, a gente descobre que tem um espaço entre uma ressurreição e outra, um espaço equivalente a 1000 anos. Vocês entenderam? Assim também é o verso 3 do capítulo 17. Aliás, do capítulo 13 de Apocalipse. Entre a ferida mortal aplicada e a cura, existe um espaço de tempo mencionado no capítulo 17 de Apocalipse. A besta, poder papal, recebe a ferida mortal em 1798 e a cura, ou será curada, num futuro muito próximo. Aí o anjo Gabriel introduz uma fase papal, só que não é aquele papado que dominou o mundo por 1260 anos, não. É um papado mais pacífico, mais respeitoso, mais conquistador. E esse papado começou em 1929. É a história, nós não podemos passar por cima da história. É a história do papado. Ok? Então vamos analisar aqui, voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 13, e vamos analisar aqui novamente o verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte,
mas essa ferida mortal foi curada. Agora observa bem a última parte do verso 3. Depois que a besta, poder papal, for curado ou restaurado, toda a terra vai se maravilhar seguindo-a. O verso 3 é explicado em detalhe pelo anjo Gabriel no capítulo 17, o verso 8. Analisa bem. Permita que o Espírito de Deus tome posse do seu coração e da sua mente nesse momento. Aqui diz assim: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. A destruição aqui é a volta de Jesus. Está explicando o verso 3, o verso 4, 5, 6, aliás, o verso 3 e o verso 8. A gente vai chegar no 8. Você vai ver que aqui o anjo Gabriel pegou o verso 8 e introduziu bem no centro do verso, aliás, o verso 8 de Apocalipse 13, e introduziu bem no centro do verso 8 do capítulo 17 de Apocalipse. Mas vamos chegar lá. No verso 8 é mencionado 2 vezes a frase, a besta que era, mas não é. E entre uma frase e a outra, ele introduz bem no meio o verso 8 do capítulo 13. Mas não vamos ler agora o verso 8, incorporado ou centralizado também no verso 8 do capítulo 17. Vamos ler a primeira e a última parte e deixar o centro, onde ele introduziu o verso 8 do capítulo 13, dentro do verso 8, bem no centro do verso 8 do capítulo 17. Vamos ler a primeira e a última parte, deixar o centro, para depois, quando a gente chegar lá no versículo 8, a gente vir para cá novamente. Olha, primeira parte. A besta que viste, ele não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Vamos lá para a última parte do verso, que diz assim: se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui é o verso 3. Quando fala se admirarão, é a mesma expressão aqui no verso capítulo 13, o verso 3. Olha, analisa. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso ocorre depois da ferida mortal curada. Toda a terra se maravilha. A expressão do anjo aqui é a mesma, só muda as palavras. Ó. Se admirarão. Lá se maravilharão. Deixa eu ver se é mesmo. Se maravilhou, seguindo a besta. Admirar e se maravilhar, se admirar e se maravilhar é a mesma coisa. Aqui no capítulo 17, 8, as pessoas vão se admirar de algo que acontecia, que existiu, mas que deixou de existir e reaparece novamente, que é o papado do capítulo 13 e o verso 3. Existiu de 538 a 1798, deixou de existir o papado tirânico, blasfêmico, perseguidor, torturador e dominador. Ele deixou de existir em 1798.
e não é mais, mas vai reaparecer novamente. Aquele mesmo poder tirânico, corrupto, destruidor de almas, de vidas, aquele que força a natureza, força os homens a fazer a sua vontade. Ele vai retornar. E há um espaço de tempo entre um e outro. Bom, aqui está. Nós voltando para Apocalipse 13. A partir do verso 4 em diante, é um relato sobre a besta curada. A gente aplica para a primeira fase porque a gente quer aplicar e ele fez em partes o que está escrito aqui. Mas na realidade, a ferida mortal é aplicada na última parte do verso 3. E a partir do verso daí, verso 4, verso 5, verso 6, é uma sequência de acontecimentos que não podemos negar. É a besta curada. Ok? Vamos analisar. Depois que ela é curada, toda a terra se maravilha. E lá no capítulo 17 diz por que, usando as 7 cabeças, os 7 reis, por que o mundo se maravilha. A gente vai chegar lá. Não hoje, mas vamos chegar lá pela graça de Cristo. Depois que ela é curada, toda a terra se maravilha e segue a besta. E adora o dragão. Esse dragão aqui é Satanás se utilizando do paganismo disfarçado. Porque a principal religião de Roma pagã era o paganismo. Ellen G. White deixou bem claro na passagem que a gente leu na mensagem anterior. Cuja religião dominante era o paganismo. Só que hoje o paganismo está disfarçado de espiritismo. Aí aqui diz assim, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Verso 4. Aqui é o poder papal restaurado no auge do poder mundial. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, baseado no verso 4, no verso 5, principalmente no verso 8. A besta é o quê? Você sabe me dizer? Esse indivíduo aqui, porque todo poder tem alguém por trás. Tinha alguém por trás nas conquistas de Babilônia, chamado Nabucodonosor, é ou não é? Tinha alguém por trás nas conquistas da Pérsia, dominando ali os reinos, destruindo ali a Lídia, Babilônia e depois o Egito. Tinha alguém por trás, né? Ciro e seus sucessores. Tinha alguém por trás ali ascendendo em poder, né? Dominando, colocando a Grécia no auge da fama mundial. Quem era? Alexandre o Grande. Sempre tem alguém. A gente diz, Babilônia, não sei o quê, mas Deus usa a expressão, eu vou trazer contra vocês o meu servo Nabucodonosor. Não fala Babilônia. Deus sempre se utiliza de reis, do cabeça, do chefe. Tá entendendo? E aqui não é diferente. Não é diferente. A besta curada será um poder dominado pelo único homem, porque a gente vai ver que é um pouco espaço de tempo que ele vai dominar o mundo, dentro do qual vai sair decreto dominical, perseguição e tempo de angústia, a pregação do evangelho, chuva serôdia e a volta de Jesus. Está aqui, registrado. Né? A viva é a cores, registrado para nós. Mas o que a besta é? O que ela será depois de restaurada? Um Deus, gente. Um Deus. As pessoas adoram deuses. No tempo do povo de Israel, eles adoravam Baal. Quem era Baal? Era um Deus falso, que não fazia nada, mas era adorado. Era um Deus. Astarote, Azera, eram deuses adorados pelo povo. Eles davam a vida, sacrificavam os filhos por eles.
Era um Deus. Tudo aquilo que é adorado é Deus. É Deus. Entendeu? Então, a besta do tempo do fim, que a Bíblia chama o mais poderoso anjo do céu, deu um nome para ele, oitavo rei, será um Deus na terra. Porque ele vai subir do abismo. Existe uma passagem no Antigo Testamento, diz que descer ao abismo, e o apóstolo Paulo pega essa passagem e traduz ela. Sabe como é que ele explica ela? Isto é, ele usa a expressão, ele pega a passagem e diz, descer do abismo, isto é, quem trará Cristo dos mortos? Então, descer ou subir do abismo tem a ver com sepultura, com morte e ressurreição. O poder papal morreu simbolicamente em 1798 com a ferida mortal, mas vai ressuscitar nesses últimos dias. Por isso eu uso a expressão subir do abismo. Ah, mas é o diabo, porque lá no Apocalipse, aí pega uma passagem depois dos 1000 anos, que não tem nada a ver, que o povo de Deus já está no céu, dizendo que é a besta. Entendeu? Essa besta aqui, que vai ser curada, que vai ser adorada pelo mundo inteiro, é o papado restaurado. Não tem nada de Estados Unidos, não tem nada de nada. A gente vê aqui no capítulo, a partir do verso 11, é a terceira mensagem, a gente vai ver aqui uma participação especial dos Estados Unidos como a potência mundial, ajudando o papado ou se entregando a ele para fazer executar a sua vontade. Mas a besta do capítulo 17 é essa besta aqui, restaurada. Lá apresenta a fase que existe entre a ferida e a cura. E no final apresenta a cura, subindo do abismo e indo à perdição. No verso 8 fala do poder papal. No verso 11 de Apocalipse 17 fala do homem que vai usar esse poder chamado oitavo rei. Porque todo poder tem que ter alguém. Por exemplo, uma igreja. Não tem um pastor para cuidar dela? Tem um pastor. Uma família bem estruturada tem alguém. Pode ser um homem ou uma mulher. Tá entendendo? Tem que ter alguém. E a Bíblia aponta esse cidadão. O verso 5. Olha o verso 5. Tudo isso aqui ainda está para o futuro. A gente aplica para a primeira fase, 538 a 1798. Aplica. Mas essa parte do verso, da última parte do verso 3 até o final, o verso 18, que é o final do capítulo, é falando do papado restaurado. Um poder dominado por um homem que será um Deus na terra. O verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Esses 42 meses aqui na segunda fase do papado, já restaurado, não é 42, não é 1260 anos, pessoal. São 3 anos e meio mesmo, são 42 meses mesmo, são 1260 dias mesmo. Não pode ser antes, senão nós estamos fritos no caldeirão onde João foi lançado pelo imperador Domiciano. Entendeu? Então, ele terá um espaço. Assim como a profecia revelou o tempo no qual a soberania papal duraria e perseguiria dentro desse, dentro do seu domínio, o povo de Deus, assim também está revelando o tempo no qual o papado, na segunda fase, já restaurado, vai dominar o mundo. 3 anos e meio. Ah, mas vocês estão marcando data, porque não sei o quê. A marca o tempo exato. Você sabe para quem que a volta de Jesus vai ser uma surpresa? Sabe por quê? Para quem? Para os incrédulos que não acreditam no que a Bíblia fala. Ok? Você sabe por que nós estamos de portas fechadas? Porque nós rejeitamos uma luz em Apocalipse 17. 9, 10 e 11. E quando a gente rejeita a luz, consequências desastrosas acontecem.
na nossa vida como um corpo, como uma igreja. Isso aconteceu durante toda a história do povo de Deus. Então, o papado restaurado vai dominar as nações da terra, não é só a Europa não. Nós vamos ver a expressão no verso 8. É todos os habitantes da terra. Ele vai dominar por 1260 dias. Essa profecia foi revelada por Jesus Cristo lá no capítulo 12 de Daniel. Que as pessoas dizem, não, mas a abominação desoladora foi em 1508, aí pega aí, vai para 1798, depois para 1843. O que aconteceu em 1843, gente? Não aconteceu nada, nada. Marcaram uma data e antes de chegar essa data, eles descobriram que estava errado em marcar a outra data. Mais duas. Então, não aconteceu nada. E lá diz, bem-aventurado. O verso 6. Vocês podem analisar que é uma sequência. É uma sequência de revelações, de acontecimentos. O verso 6 diz, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Se você vai para Apocalipse 17, 3, a besta lá é repleta de nomes de blasfêmia. Papado restaurado, sob o comando do 8º rei, chamado Anticristo, é do jeito que você quer chamar ele. Aqui eu vou ler de novo o 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Eles serão Deus na terra. E o mundo inteiro vai adorar ele, com exceção de alguns chamados remanescentes. E o verso 7 diz assim, ó. Olha o verso 7. É uma sequência de revelações. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Muitos do nosso povo, revestido do poder do alto, serão mortos nesses últimos dias. Serão fuzilados, incinerados em cadeiras elétricas, decapitados na guilhotina, em espada. Serão lançados em calabouços mais profundos que ouvido humano jamais ouvirão os seus gemidos. Serão tratados como escravos. É isso que espera a gente, antes de subir para o céu. A natureza carnal, essa que pede para a gente pecar, vai ter que desaparecer no fogo da aflição. E aqui está escrito, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Não vai ter ninguém no planeta Terra que não vai adorar esse homem, a não ser aqueles que têm o seu nome registrado no livro da vida, chamado remanescente. Essa é a realidade. A realidade dos fatos. Está aqui, está escrito. Olha o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você sabe por que eles vão adorar a besta? Porque seus nomes não estão escritos no livro da vida. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram a luz que Deus lhe deu. Vamos lá para o verso 8 de Apocalipse 17. Você vai ver que é a mesma passagem. Eu vou colocar aqui a divisão aqui. Desse lado, capítulo 13, verso 8. Desse lado, capítulo 17, verso 8. Vamos analisar o centro do verso 8 e você vai ver que o anjo Gabriel, enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, extraiu
a revelação do verso 8 e centralizou no verso 8 do capítulo 17. Eu vou ler de novo o verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Quem são eles? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aí o 8 lá do capítulo 17 vai explicar. Vamos ler? O centro do verso 8. E aqueles que habitam sobre a terra. Vamos comparar com o verso 8 do capítulo 13. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. E aqueles que habitam sobre a terra. Agora o verso 8 do 13. Depois de terra, deixa eu ver aqui. Sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. 13 e 8. Agora 17 e 8. Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Aqui tem fundação do mundo no verso 8 do 13. Livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí tem gente que diz que a besta do capítulo 17 não é a besta do capítulo 13. É um poder só, restaurado. Restaurado. Como é 3 anos e meio, apenas um homem vai dominar o poder mundial, chamado papado. Aí as pessoas dizem, não, mas não pode ser o papado, porque o papado já está representado pela mulher. Que conversa é essa? A mulher é a igreja. A besta é o poder que ela usa para dominar as nações. E o cabeça de tudo isso é um papa. É o que a Bíblia está revelando. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 7, você vê o papado blasfemando, agindo antes do juízo, do julgamento. Capítulo 7, 8 e 9, 9 e 10 está o julgamento. E depois é o papado restaurado. Antes é o papado dominante de 538 e recebendo a ferida mortal no final de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, em 1798. Depois do julgamento é o papado restaurado. A profecia só focaliza um poder quando ou um homem, quando entra em atrito com o seu povo, com o povo de Deus. Aí a profecia focaliza. Para o seu povo não ficar andando às cegas em relação a tudo isso. Sabe qual é o nosso erro? Nós, adventistas do 7º dia, nós somos chamados por Deus para transmitir uma mensagem única. 3 mensagens. E a última diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na mão ou sobre a fronte, esse tal, pode ver que é uma mensagem de terrível, é uma terrível advertência ao mundo que será dado pelo remanescente. Lá fala qual é o remanescente. Esse tal beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e serão atormentados de dia e de noite pelo fogo, e segue o relato do verso 9, 10 e 11. Quando chega no 12, revela o povo que vai transmitir essa mensagem. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Está no verso 13? Está no verso 13, no capítulo 13? Deve estar, porque o capítulo 13 exatamente fala da falsa adoração. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Vamos ver essa passagem no capítulo 13. Ela está bem no finalzinho do verso 10, que diz assim: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando você vai para o 14, do outro lado, né? Seguiu-se o terceiro, diz: se alguém adora a besta, está no verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Vamos lá para o capítulo 13, o verso 10, aqui está a perseverança dos santos. Aí aqui diz: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E aqui pega essas duas coisas,
a guarda dos mandamentos e a fé em Jesus e transforma em uma só palavra. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A passagem que está aqui, está aqui. Por quê? Porque o capítulo 3, a partir da última parte do verso 3 em diante, fala e revela um poder restaurado. A besta restaurada, poder papal restaurado. Que Deus possa nos abençoar. Amém.